Meu estimado irmão Solon Pereira, seja muito bem-vindo ao canal A Religião Certa. Estou verdadeiramente emocionado por tê-lo aqui conosco hoje. Permita-me expressar minha admiração pelo seu trabalho. Você e sua esposa Roseli foram peças fundamentais quando decidi criar o canal A Religião Certa. É notável o grupo considerável de apoiadores que vocês carregam, e percebemos o quão fiéis são seus inscritos, demonstrando um alto nível de engajamento nos seus canais aqui no YouTube, Instagram e Facebook. Hoje, temos a honra de receber sua exposição sobre temas cruciais para nossos seguidores. Antes de ouvirmos as profundas reflexões de Solon, permita-me destacar brevemente seu trabalho. Solon, ex-pastor da seita cristã Maranata, e sua esposa Roseli têm desempenhado um papel vital em revelar as verdades ocultas por trás dessa organização. Seus esforços são um farol de esperança para aqueles afetados pelos impactos devastadores da alienação, lavagem cerebral e prisão mental causados pela seita cristã Maranata. É importante ressaltar que Solon foi homenageado aqui por deter a maior biblioteca digital do mundo a respeito da seita cristã Maranata. Sua importância é tão significativa que a Maranata acumula mais de 20 processos contra ele e sua esposa Roseli, na tentativa frustrada de calar suas vozes. No entanto, a Maranata tem perdido esses processos, e o pior, o dinheiro dos dízimos é utilizado para bancar advogados que lucram com ações infrutíferas. O trabalho de Solon é tão importante que até foi para na Wikipedia, a maior enciclopédia virtual do mundo, a qual narra em detalhes a perseguição contra o pastor. Ao seu lado, Roseli desenvolve um trabalho incrível especialmente para as mulheres, demonstrando coragem ao combater uma seita que persegue ex-membros. Sem mais delongas, hoje mudarei de posição e darei a Solon a oportunidade de responder as perguntas que lhe enviei anteriormente. Ele apresentará uma exposição esclarecedora sobre os temas abordados. Solon, este espaço é seu para compartilhar suas perspectivas sem reservas. Sinta-se à vontade. Obrigado, Sadraque. Paz, irmãos, paz a todos os seguidores do canal do Sadraque. Desejo que Deus abençoe a todos. Agradeço pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui no seu canal hoje, Sadraque. Pastor Solon, quando entrou e quando saiu da Maranata? Bom, eu entrei na Igreja Cristã Maranata no ano de 1988. Eu entrei solteiro, com 19 anos de idade, e saí no ano de 2005, já casado com a Roseli, e com as minhas 3 filhas, Rebeca, Raquel e Ruth, isso no ano de 2005. O que é uma seita? E por que a Maranata é considerada uma seita? Bom, inicialmente é importante esclarecer que a palavra seita, ela foi usada no livro de Atos dos Apóstolos algumas vezes, uma delas quando Paulo foi preso. Então, Paulo foi levado ao governador Félix e, para apresentar a sua defesa, alguns líderes dos judeus, juntamente com Tértulo, um advogado, eles levaram uma acusação para o governador contra Paulo, e ao apresentar aquela acusação, eles disseram o seguinte, que olha, este é um dos principais líderes da seita dos nazarenos. Quando Paulo vai apresentar a sua defesa, ele disse que ele era seguidor do caminho a que chamam seita. Agora, é importante esclarecer que o termo seita, como foi usado na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, não tem relação com a significação que este termo é usado hoje. Era uma palavra lá que tinha uma significação e hoje o termo seita ele tem outra significação. Por quê? Porque originalmente secta se referia a uma separação, secta, separar. É um grupo sectário, é um grupo que separou de outro grupo, que era o caso dos seguidores de Jesus. Por quê? Jesus ele era um judeu da religião judaica. E todos os novos seguidores de Jesus, a partir dos apóstolos, discípulos e todos aqueles que se juntaram a este grupo depois mesmo da morte e ressurreição de Jesus, eles eram judeus. Então, a igreja era uma igreja de judeus, que inclusive continuavam seguindo a religião judaica, mas que passaram a crer que Jesus era o Messias. Jesus era aquele prometido nas Escrituras, que eles tinham à disposição deles. Então,
Eram judeus, eram um grupo de judeus e alguns que passaram a acreditar que Jesus era então o Messias. Bom, eles seguiram juntos na religião judaica por algum tempo, mas em determinado momento houve então uma separação. Os próprios judeus começaram a não aceitar mais aqueles judeus que então professavam Jesus como Messias. Então houve ali uma tensão tal que este grupo de judeus, da religião judaica, que passou a crer em Jesus, teve que se separar do grupo maior dos judeus. Então foi um grupo que se separou de outro grupo por conta de crer em Jesus e nas palavras de Jesus. Então a referência aceita é este grupo que se separou de outro grupo, que no caso era o grupo dos judeus. Então a significação da palavra no livro de Atos dos Apóstolos é o grupo que se separou de outro. Não é como esta palavra é usada hoje, né? Porque até as pessoas elas costumam dizer, outro dia eu escutei até o próprio pastor Amadeu dizendo, não, porque a igreja já era chamada de seita naquele tempo. Não, mas a igreja não era seita com a significação de hoje. A significação de hoje da palavra seita, ela é uma definição que veio dos próprios estudiosos da religião e que diz respeito a algumas características destes grupos que eventualmente se separaram até mesmo de grupos evangélicos genuínos. Então, por exemplo, nós temos a Igreja Cristã Maranata que se separou dos presbiterianos. Era um grupo, era uma igreja presbiteriana, e um grupo da presbiteriana se separou dos presbiterianos. Então, nesse sentido, eles são seita, porque ele é um grupo que se destacou de um outro grupo. Mas os estudiosos da religião, eles atribuem o significado de seita para grupos que são exclusivistas. Por exemplo, aqueles que têm uma mensagem exclusiva que ninguém mais tem, que dizem então que esta mensagem ela é uma mensagem que eles receberam exclusivamente de Deus e que nenhum outro grupo recebeu. Então, essa é uma característica de seita que é atribuída pelos estudiosos da religião. Não sou eu que estou dizendo que a Igreja Maranata é uma seita. Eu estou apontando as características da Igreja Cristã Maranata e essas características são exatamente aquelas que os estudiosos da religião apontam como seita. Então, exclusividade da salvação, mensagem exclusiva, você segregar as pessoas de outros grupos. Então, olha, você não vai se misturar com os outros religiosos, né, mesmo que sejam da nossa linha cristã. Então você não vai se juntar com eles porque eles são místicos, eles vão parar no misticismo, eles não vão ser salvos, eles não conhecem a verdade. Nós somos a igreja fiel, nós somos a igreja verdadeira. Então essas são características de uma seita religiosa. Então, por exemplo, uma seita religiosa, se um membro ele não pode participar de uma celebração em uma outra igreja, isso é mal visto, ele não pode se juntar com outros. Pessoas de outras igrejas não podem ir pregar na Igreja Maranata, por exemplo, porque eles são separados. Olha, a nossa mensagem é uma mensagem especial. Aquelas pessoas, elas são pessoas que eles não entenderam a obra de Deus, não entenderam a salvação, então eles não estão indo para o céu. Então, um membro da igreja, por exemplo, Maranata, se ele se desliga da igreja Maranata, o simples fato de ele pode ter ido para uma outra igreja evangélica, cristã e evangélica, até mesmo para uma igreja genuína. Mas eles vão dizer que aquela pessoa caiu, ou seja, se você se desligar de uma igreja dessa, você é considerado como uma pessoa caída. Olha, se você não estiver aqui comigo, participando das minhas reuniões, então você não é salvo. Então você não tem Deus, então você não tem o Espírito Santo. Então essas são características de uma seita religiosa, o exclusivismo, essa exclusividade, essa separação dos demais grupos. E, inclusive, é uma característica de uma seita religiosa exatamente essa, é odiar as pessoas. Então o fulano ele saiu do nosso meio, então ele passa a ser um inimigo. Então ele é um inimigo, aquela pessoa odiada, é aquela pessoa que nós temos
vídeos, né, onde nós mostramos o próprio Gideon Tigueiros, que é o presidente fundador da Igreja Cristã Maranata, desejando ali que um ônibus passe em cima das pessoas que saíram da igreja e que estão denunciando ali o que estava acontecendo ali dentro. Então, deseja a morte, deseja que a pessoa contraia um câncer, coisa. Então, isso é uma coisa, é uma expressão de ódio. E isso, quantas pessoas, por conta dessas mensagens de ódio, elas ficaram perdidas porque elas não conseguiam mais congregar naquele lugar, mas eles saíram e não conseguiam se encaixar em lugar nenhum mais, começavam a ficar, inclusive, achando que perderam a salvação, que estavam perdidos, ou seja, e pessoas que vão até mesmo sofrendo prejuízos familiares, porque familiares não aceitam mais, porque não querem mais estar juntos, por conta da mensagem da Igreja Cristã Maranata, onde nós temos vídeos gravados sobre isso. Olha, então você não deve mais se reunir com essa pessoa, ainda que ela seja seu parente. Então, o que acontece? A pessoa ela fica meio deslocada, ela vai perdendo um pouquinho do centro da sua vida social, porque nós somos seres sociais, nós precisamos estar juntos com as pessoas. Agora, quando uma religião ela desloca, olha, se você não estiver mais conosco, você não pode mais nem se reunir conosco ou estar junto com as pessoas que são membros desta igreja, e ainda induzir os familiares a promover um afastamento, isso traz sempre muitos prejuízos emocionais. E quantas pessoas, por conta de prejuízos emocionais, nós temos informações diversas de pessoas que, né, inclusive, não seguiram com as suas próprias vidas, por conta, muitas vezes, do sofrimento que elas carregam, pessoas que tentaram contra as suas próprias vidas. Então, não somos nós que dizemos, olha, a Igreja Maranata é uma seita. Não, nós apontamos as características da Igreja Maranata que se encaixa nas definições que são trazidas pelos estudiosos da religião sobre o que seria uma seita no significado desta palavra hoje, e não simplesmente naquele significado da separação de um grupo de outro. Entendeu? Então, essa é a informação que nós temos sobre seita. É por isso que nós dizemos sim sempre. Olha, nós fazemos a referência à seita por conta das características que se encaixam perfeitamente na Igreja Cristã Maranata. Qual é o perigo em fazer parte de uma seita, e por que você combate a Igreja Maranata? Qual o perigo? Bom, são diversos. Eu vou citar 2 apenas. Veja bem. Um perigo é você estar participando deste grupo, você gosta, você se sente bem, você, em determinado momento, você se sente acolhido, você se sente parte, você se sente salvo, você se sente melhor do que os outros, você se sente mais santo do que os outros e você está bem. Mas a vida é assim. Há alguns momentos em que nós estamos suportando mais pressão e outros momentos nós não suportamos tanta pressão. Há momentos onde nós conseguimos atender a todas as demandas do ativismo religioso e pode haver momento em que nós não estejamos conseguindo atender a todas essas demandas. E este sistema sectário, este sistema de seita religiosa, e isso até mesmo você observa em outras denominações, que fica colocando muitas regras para você cumprir, regras que muitas vezes não dizem respeito à sua comunhão, ao seu bem-estar com Deus. Então, regras para tudo. Você tem que levantar de madrugada, você tem que ir a um culto ao meio-dia, você tem que participar de uma reunião, você tem que fazer uma limpeza, você tem que fazer uma manutenção, você tem que estar no Manaim não sei quantas vezes por mês, por ano, e você tem então que ficar enviando link de escola bíblica, e reunião disso, e reunião daquilo, e reunião de link, e reunião de grupo isso, grupo aquilo, e aquela quantidade de reuniões e de obrigações que eles vão criando para você. E pode acontecer que em determinado momento você não esteja conseguindo atender a toda essa demanda, tá certo? Olha, 100% de participação na escola bíblica, você não pode faltar. Se você faltar, você não está atendendo a orientação, a revelação, então você está desagradando a Deus. E o que acontece? Então você está ali, você gosta, você se sente bem, você concorda com aquilo tudo, mas num determinado momento você não consegue
atender a toda essa demanda e você pode sofrer, então, alguma espécie de afastamento dentro. Você começa a ser excluído dentro. Se você não participar disso, daquilo outro, então você não pode participar do grupo de louvor, do grupo de instrumentista, do grupo de intercessão, você não pode ser obreiro, e pode acontecer, por conta disso, de alguém lá ter lá uma revelação, uma visão que você precisa ficar afastado das suas funções. Então você gosta, você está integrado, você ama aquilo lá, mas aí de repente você é afastado. Mesmo, vamos dizer assim, espiritualmente, estando atendendo a tudo aquilo que seria o desejo de Deus para uma pessoa estar andando no caminho para a salvação, mas não atendeu aquelas demandas, aquele ativismo religioso, e então eles vão e te afastam. E aí quando eles te afastam, as pessoas já não estão mais assim tão receptivas, tão amorosas, não são tão acolhedoras mais com você. E pode acontecer, então, de você estar se sentindo excluído dentro, né? Pode passar um tempo, você não é chamado de volta, você não consegue, você tem lá a sua faculdade, você tem os seus estudos, você tem questões outras que você tem que resolver, de repente você não conseguiu dar o dízimo como eles esperavam, e aí você é afastado, alguma coisa assim. E nisso você pode até acabar se sentindo tão excluído dentro que você se afasta daquilo que você gosta, que é a igreja, que é aquela seita, você se afasta e você leva com você um sentimento de rejeição. Um sentimento, você amava, você gostava, você não conseguiu cumprir, você é um pecador porque você não atendeu as revelações, as orientações de Deus. E aí você pode ter problemas psíquicos, emocionais, espirituais, exatamente por conta do mal da rejeição. A rejeição, ela causa traumas profundos na vida das pessoas. Por exemplo, quando uma pessoa ela é excluída de uma família. Então, você não quer, aquela é a sua família. Como então você é expulso da família, você se sente rejeitado, você se sente inferior. Então, antes você se sentia bem, forte, mais santo, mais preparado, e de repente você se sente um lixo. Então, este é um grande perigo. Eles podem, por conta desse ativismo e por conta, de repente, de uma exclusão, mesmo ainda você estando dentro e depois, quem sabe, até fora, você pode sofrer algum tipo de trauma e ter dificuldades, inclusive, para se reequilibrar novamente. Tem pessoas que levam isso para o resto da vida. Então, esse é um grande perigo. Tá certo? Uma igreja que, ao invés de te acolher, ao invés de te amparar, ao invés de te apoiar, inclusive nos momentos difíceis, de repente, se você não estiver atendendo aquilo que eles querem, eles te expurgam e largam lá a carcaça para lá. Outro perigo que eu posso citar é a influência do espírito que age na liderança. Mas eu não acredito que o espírito que age na liderança tenha influência sobre o corpo da organização. Tudo bem. Ainda que você entenda, então, desta forma, que não há uma influência espiritual, mas vamos entender, então, pelo menos que há uma influência social, moral. Por quê? Porque, de certa forma, em maior ou menor grau, o homem, ele é o produto do meio, ele é o resultado do meio. Há quem diga que você é a média daquelas pessoas com as quais você mais convive. E a própria Bíblia nos diz o quê? Que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você está vendo algum comportamento que é recorrente no lugar onde você está, e aquilo é apresentado por pessoas que se dizem muito espirituais, e mesmo sendo errado, mesmo sendo contrário à Bíblia, você aceita com naturalidade, bom, se você aceitou aquilo com naturalidade, você começa a reproduzir aquilo, porque você absorve achando que aquilo não tem mal nenhum. Então, por exemplo, há muitas pessoas que eles têm um comportamento na igreja e um comportamento diferente fora da igreja. Eles vestem um tipo de roupa enquanto eles estão na igreja, fora da igreja eles usam outro tipo de roupa. Eles têm um tipo de conversa na igreja e um tipo de conversa diferente quando estão com os colegas de trabalho, quando estão, às vezes, na sociedade, às vezes um comportamento diferente no trânsito daquilo que é o comportamento que eles têm na igreja, um modo de tratar as pessoas diferente. Por exemplo, nós observamos que as pessoas reproduzem nos comentários do nosso canal comportamentos semelhantes àquilo que nós observamos na liderança da igreja. Então,
Gedeuti vai lá e ensina as pessoas a amaldiçoar, dizendo: o Senhor te repreenda, fazendo uma menção, né, a uma passagem de Judas, onde estaria repreendendo espíritos malignos, e as pessoas começam a reproduzir isso. Então, ele ofende pessoas lá no púlpito e as pessoas começam a repetir esse mesmo comportamento. Então, as pessoas são más? Não, elas são influenciadas pelo meio em que elas estão vivendo. E esse é um outro grande perigo. Por quê? Porque, a meu ver, há um comportamento hipócrita, no sentido de que muitas vezes aquela casca de santidade é apenas uma aparência, e normalmente quando está no ambiente religioso. Fora do ambiente religioso, o marido não trata a mulher como deveria tratar, não trata os filhos como deveria tratar. Lá na igreja ele trata todo mundo bem, todo mundo com respeito, todo mundo com carinho, todo mundo com atenção, e muitas vezes em casa ele é uma outra pessoa, tem um comportamento totalmente diferente. E parece que isso vai sendo aceito como algo natural. Então, eu acredito que você estar num ambiente onde as coisas funcionam desta forma é um perigo. Você pode se transformar numa pessoa hipócrita. Você pode se transformar numa pessoa que tem um comportamento contrário à Bíblia e nem mesmo perceber isso, porque você está apenas reproduzindo aquilo que a sua liderança faz também. Então, esses são os dois perigos que eu posso citar aqui para você, Sadraque. Pastor Solon, a ICM tem louvores lindos, faz um bonito trabalho, os cultos são decentes e não pedem dinheiro em público. Então qual é o problema da Igreja Maranata? Louvor é uma questão relativa. Tem pessoas que gostam de um tipo de ritmo, tem pessoas que gostam de outro tipo de ritmo, então é relativo. Agora, organização, que bom que as coisas sejam organizadas. Eu também gosto muito das coisas organizadas, mas organização, tipo de roupa que a pessoa veste, isso não é sinônimo de honestidade nem de compromisso com verdade ou com as coisas corretas. Isso pode simplesmente ser uma aparência, ser uma casca. Então veja bem, você referiu-se à questão dos dízimos, não pedem dízimos. Eu não vejo nenhum problema de quem quer que seja pedir dinheiro para o que for. Cada um pode pedir. Eu posso pedir dinheiro para alguém. Você pode me emprestar dinheiro para eu que eu estou querendo comprar um carro? Posso pedir para o banco, inclusive. Então eu não vejo problema nenhum em pedir dinheiro. O problema que eu vejo é nas pessoas não prestarem contas, elas acharem que elas podem tomar dinheiro das pessoas, que é um dinheiro doado para algum fim, e as pessoas simplesmente dizer para os outros que eles não têm que te dar satisfação do que fizeram com o seu dinheiro. Isso que eu acho ruim. Então, não sei se em outros lugares eu vejo muitas igrejas que prestam contas, que colocam no mural da igreja, então ali o orçamento do mês, quanto que arrecadou, com o que gastou, para onde o dinheiro foi. Eu vejo pessoas arrecadando, fazendo coletas, inclusive para poder distribuir nos casos emergenciais, como tem acontecido lá no Rio Grande do Sul. Eu assisti recentemente um vídeo do Silas Malafaia, pastor Silas Malafaia. Ele fez o pedido de doação, deu o número da conta e ele falou o seguinte: olha, esta conta vai ser exclusiva, vocês vão ver lá o valor que vai entrar todo, e eu vou prestar contas, vou mostrar inclusive o que foi comprado, quando foi comprado e quando foi entregue. Então vejam só, qual o problema de pedir? O problema não é pedir, o problema é a pessoa não prestar contas. Então, quer dizer, as coisas que estão por trás das aparências são as que me preocupam, especialmente quando você já suspeita de alguma instituição que, por exemplo, tem um histórico de que não tem um compromisso assim tão sério com a aplicação dos recursos, porque a Igreja Cristã Maranata, por exemplo, ela já foi parada, inclusive nos noticiários, por haver desvio dos dízimos e de todas as ofertas e do dinheiro que entra na sua tesouraria central. A liderança foi até presa, né? Respondeu um processo aí, foi presa preventivamente, mas respondeu um processo. E eles poderiam, depois disso, olha, isso aconteceu, de fato aconteceu, teve um desvio, reconhecer, até pedir perdão para os membros, para as pessoas que se sentiram ofendidas e afetadas, e depois dizer o seguinte: olha, isso não vai mais se repetir.
E para isso não se repetir, nós vamos ser transparentes. A partir de agora, nós vamos abrir as nossas contas, vamos permitir que nas nossas assembleias gerais os membros participem também, e onde haverá então uma prestação de contas que não só é daquela de discurso, mas onde nós possamos mostrar realmente, né, ali o que entrou, o que saiu, para onde foi, e dar transparência ao uso do dinheiro. Então, o problema para mim não é pedir, o problema é você não ser transparente. O que acontece com os ex-membros da Igreja Maranata? Há alguma perseguição? E quanto às famílias, existe o ostracismo como acontece nas Testemunhas de Jeová? Os ex-membros da Maranata, eles são vistos como pessoas caídas, como pessoas apóstatas, como pessoas que negaram Jesus, como pessoas que negaram o Espírito Santo de Deus. E tudo isso eles aprendem dentro da Igreja Maranata. Aprendem essas palavras da própria liderança da igreja. Então, o que acontece? Há, inclusive, vídeos nossos onde nós mostramos o próprio presidente da igreja incentivando as pessoas a não terem aquele relacionamento com os familiares que são ex-membros. Tá certo? Ele diz assim, olha, nem receba na sua casa. Então, quer dizer, está promovendo sim a segregação, inclusive de famílias, o que é muito ruim. Eu acho isso um prejuízo muito grande. Sobre perseguição, sim, eu acredito que há perseguição porque eu testemunhei isso. A igreja ela quer evitar que os seus membros entrem em contato com os ex-membros, inclusive por redes sociais ou pessoalmente, independentemente se sejam familiares ou não. Por que a Igreja Maranata processou você? Bom, foram tantos processos judiciais que não existe um motivo único, né? Eu consigo perceber que a motivação dos processos não é exatamente a que consta no processo. Por exemplo, eu fui processado pela publicação de um vídeo que eu sequer citei o nome da Igreja Cristã Maranata. Não há menção nem do nome da Igreja Maranata e nem de qualquer um de seus líderes. E eu fui processado por conta desse vídeo. Eu estou até alertando aqui, porque tem muitas pessoas que acham, não, eu vou gravar vídeos, eu não vou pronunciar o nome da Igreja Maranata, não vou pronunciar o nome de ninguém. Bom, isso não é nenhuma garantia que você não será processado se eles entenderem que você é uma pessoa que tem um conteúdo que desagrada a liderança da Igreja Maranata ou a própria instituição, ok? Então, veja bem, o que eu entendo que está por trás dos processos é a intimidação. Então, a Igreja Maranata, ela processa a pessoa para intimidá-la. Intimidá-la por quê? Bom, como é que eu vou fazer aqui para ter dinheiro, para pagar um advogado? Como é que eu vou produzir a minha defesa? Como é que eu vou estar presente numa audiência? E se acontecer de eu ser condenado? Então, a pessoa fica com medo. Então, muitas pessoas são processadas e acabam recuando, né? Muitas não, eu digo algumas, que eu tenho conhecimento, eu conheço algumas pessoas que foram processadas e que recuaram, mas o que acontece é o seguinte, a notícia de que a igreja está processando pessoas, ela intimida outros, então há uma intimidação geral. Muitas pessoas que gostariam de falar, que gostariam de contar o seu testemunho, que gostariam de realmente trazer a público o que passaram na Igreja Maranata, então elas acabam ficando em silêncio, porque elas ficam com medo de receber um processo judicial. Então, o motivo do processo judicial não interessa muitas vezes, até porque, como eu acho que eu já disse isso em alguns vídeos, né, todos os processos, o resultado dos processos eu sempre trago das pessoas, e até agora nós temos tido sucesso nas nossas defesas. Mas então por que eles continuam processando, né? Por que eles continuam? Eu tenho um processo que ele é até um pouco mais recente, que é a questão dos direitos autorais. Então, o problema não é o que eu digo, o problema é que eles não querem que eu esteja presente nas redes sociais, trazendo as informações que eu trago. Então, eles vão buscar qualquer motivo, qualquer que seja, para processar. Como eu falei, eu fui processado por um vídeo que eu nem mesmo falei o nome da Igreja Maranata e nem o nome de qualquer um dos seus líderes. Então, o que está por trás do processo é o que importa. A meu ver, é a intimidação de pessoas. Como nos livrar da seita Maranata quando estamos ligados por laços familiares, como esposa e filhos de pastores? Como fazer para sair? Bom, a questão
do desligamento. Eu defendo a liberdade, sempre a liberdade, porque as pessoas elas foram criadas para ser livres. Veja bem, quando Deus criou o homem e o homem estava no Éden, no melhor lugar que alguém poderia estar, e Deus diz a ele o seguinte: olha, você pode comer livremente de todos os frutos de todas as árvores, exceto este fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, este você não deve comer. Bom, Deus não cercou a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não colocou a árvore em algum lugar inacessível, mas a árvore ficou ali, ao alcance das mãos do homem. Ele poderia estender a mão e poderia pegar o fruto daquela árvore a hora que ele quisesse. Por quê? Porque ele era livre. Ele tinha uma palavra de Deus para orientá-lo, mas ele era livre para pegar ou para não pegar. Bom, é como eu entendo. Eu defendo a liberdade. Então, se você quer ser membro da Igreja Cristã Maranata, seja membro da Igreja Cristã Maranata. Agora, eu não quero ser membro da Igreja Cristã Maranata e eu tenho esse direito. Você não pode querer me escravizar dentro de um local por algum tipo de chantagem. Olha, se você sair da igreja, eu vou me separar de você. Bom, se uma mulher ou um homem disser isso para o seu cônjuge, eu tenho a impressão de que ele se encaixou ali em 1 Coríntios capítulo 7, na parte que se refere ao incrédulo. Por quê? Porque essa pessoa não crê na palavra de Deus, não crê no princípio da liberdade, não crê também na palavra do próprio Senhor Jesus. Então, Jesus, certa vez, pregou, as pessoas acharam dura a palavra, alguns foram embora, e depois Jesus perguntou, inclusive, para os seus discípulos: e vocês também querem ir? Vocês são livres para ir. Então, ali foi aquele momento em que Pedro disse: olha, mas para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Foi uma questão de decisão deles, de querer ficar. E em relação aos que foram, Jesus não mandou que ficassem. Olha, vocês não podem sair. Se vocês saírem, vocês vão para o inferno. Só comigo vocês estarão bem. Não impediu, não segurou, não amarrou, não chantageou. Vocês são livres. Então, se uma pessoa, um cônjuge, um filho, um pai, quer chantagear os seus filhos por conta de uma instituição religiosa, essa pessoa, a meu ver, não entendeu absolutamente nada da palavra de Deus, nem dos princípios de Deus, nem a palavra de Jesus, nem os princípios de Jesus e nem os exemplos de Jesus. Então, é um incrédulo. E ali o texto de Paulo aos Coríntios diz: olha, se o incrédulo quiser se apartar, que se aparte. Da nossa parte, o que nós devemos fazer? Eu não quero ser membro, não quero estar vinculado, não creio que o Espírito Santo de Deus esteja operando naquele lugar, não creio que aquilo seja uma coisa de Deus, não quero fazer parte disso, eu não quero nem ser conivente e também não quero ter nenhum tipo de participação, eu não quero ser cúmplice daquilo que eles fazem. Então eu simplesmente vou me retirar. Ah, mas a Roseli quer ficar. Ela pode ficar. Se ela um dia me pedir, ela ficou, né? E se ela um dia me pedir, olha, vamos lá que vai ter um culto especial, vou com ela. Então, o que faz toda a diferença é você, conhecendo a verdade, estando firmado na verdade, você confiar em Deus. Me parece que as pessoas, às vezes, elas não creem em Deus. Elas não creem na palavra de Deus. Então, elas passam como eu disse, às vezes a conivência ou às vezes até a cumplicidade, como se, por exemplo, o texto de Apocalipse não significasse absolutamente nada. A palavra de Deus diz o seguinte: olha, os covardes não vão entrar. Então, se você se alia à mentira porque você está se sentindo chantageado de alguma forma, ou porque você tem medo disso, medo daquilo, medo de perder um relacionamento, alguma coisa, você é um covarde. Tá certo? Ah, Solon, mas que absurdo. Como é que você não quer ganhar aquela pessoa? Ganhe aquela pessoa da seguinte forma: falando a verdade, sendo sincero. Você é um pai? Continue sendo um excelente pai.
Você é uma boa mãe? Seja a melhor mãe que for possível. Você é marido? Seja o melhor marido que estiver ao seu alcance. Faça tudo o melhor para sua esposa. Você é uma esposa? Seja uma excelente mulher, uma excelente esposa. Então, fazendo o que é certo, você vai colher o fruto daquilo que é certo. Porque o nosso comportamento, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, veja, eu não entendo que você, sendo conivente com a mentira, com o erro, você vai colher um bom fruto disso, tá certo? Por mais que o inimigo ele esteja vamos dizer, te anulando, ele está te chantageando, está te anulando e você está aceitando. Você é um covarde, no meu ponto de vista, tá certo? A diferença entre os omissos e os cúmplices. O omisso é aquele que sabe que as coisas estão erradas, mas ele não denuncia, ele fica lá quietinho porque é conveniente para ele. O cúmplice é aquela pessoa que, além de saber, além de estar se omitindo, ele contribui com aquilo, ou seja, ele financia com o seu dinheiro, ele ajuda com o seu trabalho voluntário, ele participa daquele tipo de evangelização que ele sabe que vai atrair pessoas para alguma coisa que ele sabe que não é boa. Então ele manda links, ele incentiva as pessoas a irem à igreja, a irem ao canal, ele convida, ele obedece, ele está ajudando, ele está financiando aquilo. Isso é um cúmplice. Agora, omissos, coniventes e cúmplices, certamente isso vai ter um resultado qualquer. Por quê? Somente aquilo que é bom vai ter um resultado bom. Então, aquilo que, se nós estamos plantando limão, não vamos colher outro tipo de fruta, vamos colher limão, tá certo? Então, é assim que eu entendo. Então, há muita pressão, há pressão. Há, inclusive, chantagens, há chantagens. Agora, eu não vejo como nós podemos seguir a palavra de Deus aceitando a chantagem, aceitando a mentira, sendo omissos, sendo coniventes e muito menos sendo cúmplices, tá certo? Isso, uma hora, eu acredito que esta conta vai ser cobrada de nós. Talvez não agora, mas uma hora isso vai ser cobrado. Então, o que eu entendo? Eu entendo o seguinte, que você deve seguir a verdade, você seja um bom pai, seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja um bom filho, deixe as pessoas livres. Quem quiser, fique onde quiser, mas você não participe das obras infrutíferas das trevas, porque certamente isso vai ter um retorno negativo para a sua vida. É como eu enxergo, tá certo? Mas eu compreendo, sim, que tem muitas pessoas que é meu pai, minha mãe, meu tio, meu amigo, meu patrão. A meu ver, são pessoas covardes. Se o texto de Apocalipse ele está ali, aquela palavra está ali, sem sentido nenhum, está tudo bem. Se aquela palavra estiver ali, realmente, porque isso é uma verdade, um dia isso vai dar problemas. Mas essa é apenas a minha opinião, tá bom? Por que a Igreja Maranata perdeu tantos membros nos últimos anos? Por que a Igreja Maranata perdeu tantos membros? Acredito que isso começou ali em 2013 com o escândalo de corrupção. Então, uma pessoa que tem valores morais sólidos, acredito que jamais ficaria numa igreja onde os líderes foram presos, afastados, processados por desvio de dinheiro e mesmo assim depois ainda retornaram para a liderança da igreja, retomaram a chave do cofre e continuaram a tocar tudo com o mesmo procedimento não transparente, ou seja, eles continuaram não prestando contas, porque eles poderiam, depois do fato, olha, nós nos arrependemos, pedimos perdão a todas as pessoas que se sentiram afetadas e agora nós vamos ser transparentes para que não respingue nenhum tipo de dúvida mais sobre a nossa administração financeira, patrimonial, orçamentária, nada disso. Isso não aconteceu. Então, uma pessoa com valores morais sólidos, acredito que jamais ficaria no lugar desse. É o meu ponto de vista. Bom, então, a partir daquele evento, muitas pessoas se desligaram.
Mas muitas pessoas acabaram se desligando por conta desse motivo e se reuniram com grupos com as mesmas doutrinas. Então, veja bem, acredito assim que é bom, mesmo que a pessoa vá praticar as mesmas doutrinas num outro lugar, mas pelo menos ela está dizendo o seguinte: não aceito esse tipo de coisa. Ótimo. O ideal seria que a pessoa se desligasse porque ela entendeu que essas doutrinas elas não são compatíveis com os ensinamentos bíblicos. Nós temos nos nossos canais vídeos mostrando cada uma das doutrinas e por que é que elas não atendem ao que está escrito na Bíblia, né, nas Escrituras. Bom, mas enfim, esse foi o primeiro grande baque da Igreja Maranata para que houvesse tantos desligamentos. De lá para cá, nós continuamos vendo pessoas se desligando. Acredito que agora, os desligamentos que estão acontecendo agora, já de uns anos para trás, já não é mais por conta de escândalo de corrupção, porque tem muita gente, se ficou lá, né, depois do escândalo, é porque, né, os valores morais não foram tão sólidos a ponto de dizer assim: aqui você não pode ficar. Você pode ir para qualquer lugar, mas você não pode compactuar com uma coisa dessas. E ficaram. Então, quem está se desligando agora, eu acredito que é porque está havendo uma operação até mesmo do Espírito Santo de Deus para que os seus olhos se abram e elas enxerguem que aquelas doutrinas não são bíblicas. Mas quem é que está, a meu ver, contribuindo para tudo isso é o próprio presidente da igreja. Ele, com as suas escolas bíblicas, apresentando coisas que realmente ele não consegue dar um mínimo de credibilidade naquelas palavras, né? Porque as coisas não fazem sentido, não faz o menor sentido. Qualquer pessoa que pare e que pense um pouquinho naquelas alegorias, da forma como eles estão montando, vai pensar: bom, isso aqui não faz sentido. Então eu acredito que ultimamente muitas pessoas acabaram abrindo seus olhos por causa dessas escolas bíblicas da Igreja Cristã Maranata. Eu acho que os últimos desligamentos eles devem ser atribuídos ao próprio presidente e fundador da Igreja Maranata, Gideon Tigueiros. Que negócio estranho é essa tal de síndrome da queda espiritual que o pastor Amadeu prega? Bom, sobre a síndrome da queda espiritual. Esta aula eu acredito que ela foi montada de fato pelo próprio pastor Amadeu, porque ele é médico e ele usa então as questões dos diagnósticos, né, então de enfermidades, para poder então fazer uma correlação com a vida espiritual. E aí ele vai então dizer: olha, tem os sinais, tem os sintomas, e ele escolheu lá o que ele queria que fosse sinais, escolheu aquilo que ele queria que fossem considerados sintomas, e começou a dizer o seguinte: olha, se você tem saudades de como as coisas eram antes, né? Por exemplo, de 2013, isso aí, então é um sinal de que realmente a sua vida espiritual não anda bem. Então, ou seja, ele começou a atribuir coisas que são normais de uma pessoa que está enxergando o que está acontecendo e a dizer o seguinte: se você está enxergando isso, você está mal. Então você está num processo de queda. Por quê? Porque, de certa forma, eles sabem que a pessoa que está neste processo de enxergar o que é a Igreja Cristã Maranata é praticamente irreversível. Então a pessoa, ela observou uma coisinha aqui, ela achou estranho. Não, mas isso deve ser impressão minha. Isso deve ser eu, né? O problema deve estar comigo. Mas aí ela vai e enxerga uma outra coisinha ali. É uma mentirinha aqui, é uma mentirinha ali, né? É uma forçaçãozinha de barra aqui, é uma forçaçãozinha de barra ali, e a pessoa vai começando a enxergar. E naquilo que ela vai enxergando, como diz Einstein, a mente que vai se expandindo, ela não retorna ao tamanho original. Acredito que eles sabem disso. Então, a aula da síndrome da queda espiritual, ela serve para duas coisas. Primeiro, eles sabem que não tem o que fazer com a pessoa que está enxergando. Essa vai sair realmente, mas pelo menos eles começam a se comunicar com o membro que ainda está acreditando no que eles falam. Então, o membro ele olha para o outro e diz: o fulano, quando ele começou a ter esse tipo de observação, a falar esse tipo de coisa, ele estava, depois ele saiu da igreja. Então,
ele já vai se afastar daquela pessoa, ele já vai evitar aqueles tipos de pensamentos, não vai, o fulano começou a assistir o canal Maranata Anátema e depois, olha só, aquilo já era, né, caminho da queda, então eu vou ligar, eu vou assistir um vídeo. Então, na verdade, esta aula, ela serve mais para gerar medo nas pessoas que ainda estão acreditando neles. Então, esta pessoa ela vai ficar mais temerosa, vai evitar enxergar. Porque se a pessoa começar a enxergar, não tem caminho de volta. Quem começou a observar, começou a perceber as coisas erradas que estão acontecendo ali dentro, saiba, é progressivo. Uma hora vai sair. Talvez ainda não seja esse o seu momento, porque você só percebeu uma coisinha, outra coisinha e acha que o problema está em você. Mas saiba de uma coisa, é caminho sem volta. Síndrome da queda espiritual realmente, porque na verdade é a síndrome da libertação espiritual. Se você está apresentando esses sintomas e sinais que Amadeu está trazendo nesta aula, saiba que a sua mente está abrindo, as escamas dos seus olhos estão caindo, inevitavelmente. Seja agora, seja mais para frente um pouquinho, mas você também vai ser liberto. Com certeza. O que você pode nos dizer sobre a doutrina? Obra como forma de vida, da Igreja Maranata. Obra como forma de vida. Bom, nada mais é que ativismo religioso. Então, o que acontece? Eles querem que você seja o que obedece a tudo e atende a todas as ordens deles. Então, eles querem que você levante de madrugada, que você abra a igreja, que você limpe a igreja, que você faça relatórios, que você envie links, que você vai para um culto aqui, para uma reunião ali, que você fique por conta da igreja. O ativismo religioso ele vai te consumir. Bom, mas aí isso vai ficando pesado, cada vez mais pesado, que são muitas e muitas atividades, são muitas e muitas cobranças, e tem hora que a pessoa vai ficando sufocada com tanta cobrança. E aí eles vão dizer o seguinte, isso aí é porque a sua vida ela é dedicada à obra de Deus. Então, se você está sentindo todo esse peso, é porque a sua vida está totalmente entregue à obra de Deus. Então, a sua forma de vida é a sua forma de fazer a vontade da liderança da Igreja Maranata. Essa é a sua forma de vida, é fazer tudo aquilo que Gedeuti e a liderança da Igreja Cristã Maranata manda você fazer. Então, o que é importante para você? São os seus filhos ou é o culto e as atividades da igreja? São as atividades da igreja. Tanto é, como nós falamos, a pessoa às vezes ela ameaça, inclusive, a se separar do seu cônjuge por conta de igreja. Então, por quê? Porque a igreja se tornou mais importante para ela do que qualquer outra coisa. Do que a sua família, do que seus filhos, do que seus pais, do que seus amigos, do que seus relacionamentos, até mesmo do que o seu trabalho. Muitas pessoas são prejudicadas na vida profissional porque estão dando prioridade para atividades da igreja. Então, obra como forma de vida é ativismo religioso para poder envolver você absolutamente e te colocar absolutamente a serviço da igreja. A Maranata não exige pagamento de dízimos? É isso mesmo? Bom, sobre essa questão dos dízimos, de fato, ostensivamente eles não pedem dinheiro, mas implicitamente isso é uma exigência que a igreja faz para que você participe de determinadas funções. Então, se você não for dizimista, você jamais será um diácono, por exemplo. Jamais será um ungido, jamais será um pastor. Uma mulher, ela jamais será uma senhora à frente de um grupo de senhoras, uma professora de crianças. Isso é claro se essas pessoas trabalham. No caso dos obreiros, todos têm que trabalhar. Mas no caso das senhoras, elas não precisam. Mas se elas trabalham e elas não entregam os dízimos nas igrejas, então elas são excluídas de algum tipo de envolvimento com as atividades da igreja. Então, obviamente, ela vai se sentir pressionada, ela vai entender que isso é uma obrigação, que isto é uma exigência. E há outras formas também, mensagens indiretas, falando sobre fidelidade.
onde eles vão deixar aí subentendido que dízimo é uma questão de fidelidade a Deus. E aí as pessoas vão estar totalmente vinculadas financeiramente à igreja como em qualquer outra instituição. É assim que eu vejo. Por que os trabalhadores têm de pagar para ir trabalhar nos Manaíns da Igreja Maranata? Pagar para trabalhar. Bom, pelo menos não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina assim, lá, já desde a lei, diz assim: não atarás a boca ao boi enquanto debulha. Ou seja, o boi, ele estava ali pisando o trigo. Ele diz: olha, você não amarre a boca do boi, impedindo que ele coma enquanto ele está trabalhando. E Paulo faz essa referência mais tarde quando ele diz o seguinte: digno é o trabalhador do seu salário. Ou seja, se você está trabalhando, e a ideia ali, você vai encontrar muito no Novo Testamento a ideia de provisão. Não é enriquecer às custas dos outros, mas no mínimo ele teria provisão enquanto ele está servindo. Então veja bem, você vai para um local onde você vai prestar serviço voluntário e você não tem o direito de comer sem pagar, pelo menos bíblico não é. Se quisessem realmente dar atenção ao que a Bíblia diz, os trabalhadores jamais eles deveriam pagar, tá certo? Mas ele quer fazer um serviço voluntário. Que ótimo que o membro está disposto a prestar um serviço voluntário. Isso já não é o bastante, já não é o suficiente? Não. Ele ainda tem que pagar pelo que ele vai comer. Por quê? Porque os manaíns, eles são centros para poder gerar receitas. Eu sei porque eu já cuidei na época em que eu participava da Igreja Maranata, então aqui em Brasília nós tínhamos seminários. Eu era responsável pelo grupo de apoio, já fui responsável também por cantina. Então, o que acontece? A liderança, estipulava o valor, porque deveria cobrir as despesas e deveria também gerar alguma receita, que é a receita que eles dizem que é para a manutenção, mas a gente nunca sabe, não é? Para onde é que ia esse dinheiro? Eu não posso dizer, porque ninguém presta contas. Como é que você vai saber se aquilo que está gerando de receita no Manaim está se retornando para os custos da manutenção daquele local? Por quê? Porque, na verdade, quem limpa são os irmãos, quem cuida são os irmãos, quem trata são os irmãos. Aqui no Manaim de Brasília tinha até pomar, quem cuidava do pomar eram os irmãos, que faziam mutirões todas as semanas. Então, para onde é que vai esse dinheiro? Eu não posso dizer que está indo para aqui ou para ali, porque eu não sei. Porque se houvesse prestações de contas, eu poderia dizer, não, de fato, o dinheiro que foi arrecadado, o lucro que gerou deste seminário, ele foi utilizado aqui para pagar a manutenção do pomar. Mas o pomar, os irmãos vão lá e cuidam do pomar. Enfim, então me parece bastante estranho, tá certo? Que você pague para trabalhar, né? A meu ver, o mínimo que eles poderiam fazer era permitir que você comesse à vontade, inclusive da melhor comida, que é aquela que é servida somente aos pastores da igreja e aos seus familiares, né? Mas ao contrário disso, você vai lá, você trabalha, você serve, você tem que pagar pelo que você comeu e nem pode comer da comida que é servida para os pastores e seus familiares. É bem assim. Qual a mensagem você gostaria de deixar para o público do canal A Religião Certa? Cuidado com qualquer instituição religiosa que se coloque entre você e a sua família. No dia que você estiver doente, no dia que você passar por alguma necessidade grave, saiba, quem estará ao seu lado será um familiar seu. Dificilmente será aquelas pessoas pelas quais você entregou muitas vezes toda a sua vida, muito do seu dinheiro e muito do seu trabalho voluntário. Então, abra os seus olhos. Qualquer instituição religiosa que esteja se colocando entre você, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, seu trabalho, abra os seus olhos. Cuidado, você pode estar caindo numa armadilha. Solon, sempre muito gentil, nos deixou sua mensagem de agradecimento. Por último, eu quero agradecer
a oportunidade de estar participando deste seu canal. Eu vi que é um canal que cresceu muito, você é um fenômeno. A forma como você conseguiu sair do zero e chegar onde chegou, você está de parabéns por este trabalho. Realmente, eu considero um fenômeno. Quando eu vejo, né, vídeos com centenas de milhares de visualizações, eu fico impressionado como você conseguiu chegar, alcançar tamanho desenvolvimento neste trabalho. Então, você está de parabéns e eu deixo aqui o meu pedido para você que quer ajudar, que você envie material para o Sadraque, que você possa curtir, comentar, compartilhar os vídeos do canal, para dar uma força, porque eu sei, eu sou testemunha de que não é fácil manter este trabalho. É um trabalho que tem que ser feito por amor, porque não gera receita, e o que gera de receita, quando o canal é monetizado, são valores ínfimos, que não dá nem para cobrir os custos essenciais de manutenção dos programas que são exigidos, né? Programas de edição de vídeos, locais para armazenar espaço nas nuvens e coisas desse tipo, e o próprio trabalho da pessoa que fez, como é o caso do Sadraque, que tem que reservar uma horinha do seu tempo, e às vezes uma horinha não, né? Às vezes horas e horas do seu tempo para poder produzir algum conteúdo. Então, se você puder ajudar, ajude, envie fotos, vídeos, tudo aquilo que puder contribuir com o trabalho do Sadraque, envie aí. Eu tenho certeza que você, agindo assim, você sai do ambiente da omissão, do ambiente da covardia e passa a ser uma pessoa que contribui com a verdade, tá certo? E desejo então aí que Deus abençoe a todos, agradeço demais a oportunidade, Sadraque. Deus abençoe a sua vida e a todo o público que nos assiste. Solon querido, muito obrigado por sua mensagem valiosíssima, e agradeço pelo incentivo ao meu trabalho. Os contatos dos canais do Solon estão disponíveis nos comentários e na descrição. Não se esqueça de conferir os melhores produtos no site sonhoesucesso.com.br. Que Deus nos livre das seitas. Amém.